necessidade de olhar para dentro de si e não ter vergonha disso. Ah, aí na página 85, o David começa a ideia de autoavaliação com um versículo. E esse versículo ajuda a gente a entender a palavra minuciosa. Lamentações 3:40 diz assim: examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Deus eterno. Qual é a ideia do profeta Jeremias quando escreveu isso? A ideia dele é o seguinte: imagine um homem que tem um chamado por Deus para sair de Cachoeiro de Itapemirim e ir para o Rio de Janeiro, em direção ao sul. E Deus quer que essa pessoa vá para lá. E esse indivíduo, em vez de ir para o Rio de Janeiro, como Deus mandou, ele pega o carro e segue em direção inversa, para o norte, indo parar em Salvador. Por causa dessa escolha errada dele de ir na direção, em vez de ir na direção certa, ir na direção errada, coisas vão acontecer, o carro vai quebrar, o dinheiro vai acabar, ele vai passar dificuldade. E então ele se encontra num dado momento lá em Salvador, cercado de problemas, de doenças, de demônios, sofrendo. E no meio desse sofrimento todo, ele cai na real. Cai na real, percebe que fez besteira, entende que não era para ser assim, cai diante de Deus de joelhos, arrependido, ora, clama, busca perdão de Deus. E aí no meio desse clamor dele, uma luz se acende nos céus, ouve-se um barulho angelical e a voz celestial responde para ele: meu filho, eu perdoei você. E aí a luz se apaga e ele fica com a sensação de fui perdoado e com a sensação de fui abençoado. Mas quando toda essa parte romântica passa, vocês sabem onde ele está? Em Salvador. E sabe onde ele deveria estar? No Rio de Janeiro. E o que ele tem que fazer? Consertar o carro, cuidar da saúde, se preparar e começar progressivamente a voltar para o Senhor. Por que Jeremias coloca a coisa assim? Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos. Por que Jeremias coloca a coisa assim? Porque a maioria de nós, por falta de autoavaliação, a gente imagina assim: Deus me chamou para estar lá no Rio de Janeiro e eu estou em Salvador, mas já que eu me converti, já que eu me arrependi, já que eu me consertei, já que eu pedi perdão, então eu já estou onde Deus queria que eu estava. Não, você não está, você está em Salvador, Deus te quer no Rio. O fato de você ter se arrependido e ter se resolvido com Deus não te põe no lugar certo. É preciso uma avaliação, considerando que você tomou decisões que te trouxeram até aqui, para você tomar outras decisões que te levam de volta ao lugar onde era para estar. A autoavaliação faz isso e permite que a gente pare de se enganar. Quando a gente não se avalia, você está em Salvador no lugar errado, vai colher frutos de estar em Salvador no lugar errado, mas você se arrependeu e está andando na presença de Deus. Deus está com você, Deus está te abençoando, Deus está derramando a graça dele na sua vida, mas você ainda está no lugar errado. O que a autoavaliação faz? Ela faz você perceber que esse não é o seu lugar, está na hora de pegar o caminho de volta, botar o rabinho entre as pernas e ir. Mas a principal questão é que o caminho entre Salvador e o Rio terá de ser percorrido, com todas as dificuldades, todas as pressões que você passou para chegar lá, vai ter de passar para voltar.
Talvez até mais, porque o caminho de volta, em geral, é um pouco mais apertado. Mas quando você não faz autoavaliação, ou você põe a culpa em Deus, porque a sua sensação é, se eu já mudei, se eu já tomei o caminho para Deus, se eu já estou com Deus, se eu já me arrependi, então automaticamente eu já estou no lugar onde era para estar. E não é verdade. Por isso, Lamentações diz, está na hora de autoavaliar. E está na hora de você perceber que os caminhos que te trouxeram aqui não são os caminhos de Deus. Então, está na hora de você pegar o caminho de volta e consertar. Vou te dar um exemplo do poder da autoavaliação e desse lance de tomar o caminho de volta para ajudar você a entender isso. Uma pessoa me falou uma vez, um homem, um marido, que ele estava meio frustrado com a igreja, porque antes dele se converter, ele era violento, malvado, brigão, os filhos dele tinham medo dele, a esposa dele tinha medo dele, e todas as vezes que ele queria sexo, ele tinha, porque a mulher dele tinha medo dele. Algumas vezes ele bateu nela, algumas vezes espancou os filhos, de forma que a casa dele era um inferno. Então ele se converteu, aceitou a Jesus, mudou de vida, e ele disse para mim, pastor, eu virei um cara bonzinho, agora eu até converso com a minha mulher, eu escuto meus filhos, e meu relacionamento com eles é outro hoje. Só que, sabe, pastor, em vez das coisas melhorarem, parece que piorou, porque agora que eu mudei, que eu tô bonzinho, minha mulher vive tendo crise de choro, nunca quer fazer sexo comigo, entramos na cura interior e a mulher tá sempre lembrando que um dia eu bati nela. Tá, eu bati, mas eu mudei. E se eu mudei, ela tinha que mudar também. E eu acho que a vida agora devia ser muito melhor. Porque agora nós somos crentes e agora eu mudei de vida. Mas parece que em vez de melhorar, piorou. Porque de vez em quando eu pego a minha mulher demonstrando ódio por mim. Se naquela época que eu era mau, ela não demonstrava ódio, por que agora que eu mudei, que eu melhorei, ela vai demonstrar? A falta da autoavaliação nos leva a isso, a esse tipo de conclusão. Por quê? Porque eu disse para aquele rapaz, isso vai ajudar você a entender. Eu disse para aquele moço, filho, olha só. Durante todos os seus anos de casamento, você plantou maldade, violência, rejeição, desprezo, dor na vida da sua mulher. Agora, você parou de plantar e deixou a terra. Tudo que você plantou está nascendo. Não é que está nascendo agora, sempre nasceu. Mas você estava tão ocupado plantando que você não tinha tempo para perceber o que estava colhendo. Mas você estava colhendo. Agora que você parou de plantar o mal, você está vendo o mal que as suas plantações produziram. Sua mulher estava sendo abusada, destruída, atacada, e agora ela está tendo a coragem de colocar isso para fora. Se você quer ajudar ela, colha o que você plantou. Admita, compreenda, entenda que todos os traumas que você causou na alma dela ainda estão lá. E precisam ser liberados, desabafados. Ela vai crescer. E
Assim como o que você plantou nos últimos 20 anos, você está colhendo agora, daqui a 10 anos você começa a colher o que está plantando hoje. Porque é assim que funciona. Mas se esse indivíduo não consegue fazer a autoavaliação e perceber que, na verdade, ele plantou isso lá atrás, e o que ele está vendo agora é a colheita, se ele não entende isso, ele coloca tudo isso na conta de Deus e diz que ter se convertido foi um erro, que era melhor viver na vida sem conversão e sem Deus, que aquilo estava bom assim mesmo. E ele acaba voltando para a vida errada e ainda colocando a culpa em Deus. Por isso, a autoavaliação é importante. Vire aí o seu livro para a página 87. Vire aí o seu livro para a página 87. E lá no finalzinho da página, eu estou pulando tudo nesse início de propósito, tá bom? Depois a gente vai trabalhar esse tema lá no final. No finalzinho da página 87, eu quero que você grife o seguinte. Essa palavra em inglês aí, Serenite New Testament, fala do Novo Testamento da Serenidade. Então, se você quiser anotar, substitui aí o Novo Testamento da Serenidade, lá embaixo, 1, 2, 3, no terceiro parágrafo dessa página 87. O Novo Testamento da Serenidade, grife aí, indica 6 componentes na autoavaliação. Grife isso. Logo no parágrafo seguinte, tem o número 1. E aí você vai circular esse número 1 e grifar contar nossa história. São 6 componentes para uma boa autoavaliação. Para você fazer sua autoavaliação, pelo menos a sua primeira grande autoavaliação com sucesso, precisa de 6 passos. Então, circule aí. Número 1, contar nossa história. Primeiro passo da autoavaliação, contar a história. Segundo, não é passo, é componente. Segundo componente da sua autoavaliação está aí ainda na página 87. Circule o número 2, note aí ó, que tem o número 2 na página 87, finalzinho. Perceberam? Número 2. Circule e grife. Descobrir a raiz de nossos vícios e comportamentos compulsivos e dependentes. Grife isso. Então, primeiro componente, contar a história. Segundo componente, descobrir a raiz. Vire para a página 88, na verdade 89. E lá, mais ou menos no meio da página 89, você vai ver que tem o número 3. Percebeu aí, número 3? Aí você vai circular o número 3 e vai grifar, que é o terceiro componente de uma boa autoavaliação, confrontar e avaliar a força de nossos comportamentos dependentes. Terceiro componente de uma boa autoavaliação. A gente vai voltar a isso, tá bem? Pode ficar tranquilo. Vire para a página seguinte. E na página 91, logo no início da página, primeiro parágrafo inicial aí, você vai anotar o número 4. Circule o número 4 e grife. Esse é o quarto componente de uma boa autoavaliação. Avaliar a história de nossos relacionamentos com pessoas importantes. Avaliar a história de nossos relacionamentos com pessoas importantes. Esse é o quarto componente para uma boa autoavaliação. Mais para o meio da página, você vai ver o número 5. Circule o número 5 e grife. Responder aos sentimentos de culpa. É o quinto componente para uma boa autoavaliação. Se esse é o quinto de 6, só falta mais um componente que está na página 92, no início da página. Circule o número 6 e grife. Procurar o bem. Procurar o bem é o sexto componente para uma boa autoavaliação. Então, recapitulando, voltando lá na página 87, qual o primeiro componente para uma boa autoavaliação?
contar a história. Segundo componente, descobrir a raiz dos vícios. Terceiro componente, confrontar e avaliar a força dos nossos comportamentos dependentes. Quarto componente, avaliar a história dos nossos relacionamentos importantes. Quinto componente, responder aos sentimentos de culpa. Virando página 92, sexto componente, procurar o bem. Vamos pensar nesses componentes para uma boa autoavaliação, um de cada vez. Primeiro componente, contar a história, página 87. Tá acompanhando? Show? Joia. Por que contar a história é importante para uma boa autoavaliação? Porque você se organiza na sua própria cabeça. Quando você conta a sua história para alguém pela primeira vez e conta toda a sua história, sabe? Desde que você nasceu até os dias de hoje. Contar a sua história é como jogar em cima da mesa todas as peças do quebra-cabeça e espalhá-las, em vez de ter a sacola do quebra-cabeça do seu lado e pegar uma peça e olhar para ela e pensar, não sei se essa peça se encaixa, é importante ou não, e aí pegar outra peça e ficar tentando juntar duas peças, não dá muito certo. Dá muito trabalho e cria uma confusão terrível na cabeça da gente. Quando a gente conta a história, é como se a gente despejasse todas as peças do quebra-cabeça em cima de uma só mesa e a gente começasse a olhar para todas elas de uma só vez e muito mais facilmente nós vamos conseguir ver uma peça se encaixando na outra. E especialmente se a pessoa para quem nós contamos a nossa história é alguém de confiança, é alguém que nós confiamos, amamos, e percebemos que nos entende, porque quando essa pessoa escuta a gente contar a nossa história, nós olhamos para a nossa história com os olhos dessa pessoa. E aí fica muito mais fácil organizar a nossa história. Então, para uma boa autoavaliação, é preciso contar a história e contar toda a história. No nosso formulário de cura interior do Ministério Bálsamo de Gileade, eu coloco lá 8 perguntas para você construir a sua história. E esse é um bom momento para você fazer um relatório da sua história baseado naquele formulário. E ali eu trabalho várias áreas da sua vida, sabe? Por exemplo, para você falar dos seus pais, e pai, mãe, padrasto, madrasta, tio, tia, gente que fez esse papel de paternidade, falar deles. Depois falo para você falar da sua infância, vida intrauterina, na época que você estava no ventre, infância, adolescência, juventude, vida sexual, porque tem muitas marcas na vida sexual, casamento, filhos, conversão conta muito ponto, certeza de salvação, quando você começou a ter essa certeza. Isso define você e faz você contar a sua história para alguém. Quando você conta a sua história, parece que todas as peças do quebra-cabeça estão em cima da mesma mesa. Talvez você ainda não encaixe as peças, mas pelo menos você tem uma noção geral. Por isso, contar a história é o primeiro componente. O segundo componente, descobrir a raiz de nossos vícios e comportamentos.